Por que Deus não matou Arão? A verdade esquecida por trás do bezerro de ouro. Poucos percebem isso, mas a história do bezerro de ouro esconde um dos dilemas mais desconfortáveis de toda a Bíblia. De um lado, temos um povo em plena apostasia, dançando diante de um ídolo recém-fabricado. Do outro, temos o próprio Deus dizendo a Moisés que está pronto para destruir Israel. No meio desse cenário de caos e juízo, um detalhe teológico parece gritar em silêncio. Por que Arão não morreu? Pense com calma. Ele não foi apenas uma vítima da situação. Ele tomou decisões concretas. Construiu um altar para o ídolo, organizou um culto litúrgico diante da imagem, legitimou a idolatria com linguagem religiosa. Se 3.000 homens caem sob o juízo divino naquele mesmo dia, e se o texto afirma que o Senhor se indignou muito contra Arão para o destruir, então surge a pergunta que muda a leitura de todo o episódio. O que segurou a mão de Deus sobre a vida de Arão? A maioria lê esse texto como uma mera história moral sobre idolatria, mas o que realmente está acontecendo em Êxodo 32 e Deuteronômio 9 é muito maior. É sobre culpa e níveis de responsabilidade. É sobre mediação e intercessão. É sobre como Deus julga líderes frágeis em meio a um povo rebelde. É sobre graça que não cancela a disciplina. Este é o ponto onde tudo muda. Quando você percebe que o problema não é apenas por que Arão não morreu, mas o que Deus está revelando sobre o próprio modo como ele governa história, juízo e misericórdia. Neste episódio, vamos desmontar cuidadosamente essa narrativa, reconstruir o cenário histórico, ler os textos em paralelo e enxergar a linha vermelha que conecta o bezerro de ouro, a oração de Moisés, o surgimento do sacerdócio levítico e, mais à frente, o ministério de Cristo como sumo sacerdote perfeito. O que eu estou prestes a te mostrar muda completamente a forma como você enxerga. Liderança espiritual, queda, intercessão, disciplina e graça. A maioria lê Êxodo 32 isolado, como um capítulo à parte, mas para entender por que Arão não morre, precisamos remontar o contexto mais amplo, o cenário histórico. Sinai, aliança e ausência de Moisés. Israel está aos pés do Sinai, pouco tempo depois de ter ouvido a própria voz de Deus e recebido os 10 mandamentos. O povo viu o monte tremer, ouviu trovões, viu fogo, percebeu a santidade de Deus. Fez uma aliança explícita. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Êxodo 24. Mas Moisés sobe ao monte. 40 dias. Silêncio. Na mentalidade de um povo recém-liberto, com heranças culturais egípcias e sem um histórico consolidado de fé madura, a ausência do mediador se torna insuportável. Eles não dizem, queremos outro Deus. Eles dizem, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32, 1, paráfrase. O problema aqui não é uma troca confessa de IHWH por outro Deus, mas uma idolatria de mediação. Tentar representar o Deus verdadeiro por meio de uma imagem fabricada. Arão não é qualquer personagem, ele é irmão de Moisés, porta-voz de Moisés diante do faraó, um líder visível, com autoridade diante do povo. Quando Moisés sobe, quem fica? Arão. Isso torna a sua responsabilidade enorme. Ele sabe do pacto. Ele ouviu a voz de Deus. Ele viu os sinais no Egito. Ainda assim, diante da pressão do povo, ele cede. O texto é preciso. O povo se reúne contra Arão, Êxodo 32, 1. O povo exige, faze-nos deuses. Arão poderia resistir, como Moisés resistiu muitas vezes no Egito. Em vez disso, ele organiza religiosamente o pecado. Contudo,
Há um detalhe crucial. A idolatria nasce no coração do povo. Arão não é o autor da rebelião, ele é o líder que não a detém. Teologicamente, o texto começa a preparar uma distinção importante. Não é a mesma coisa instigar a rebelião e ceder covardemente à rebelião. Ambos são pecado, mas o peso jurídico espiritual no juízo de Deus não é idêntico. Quando Moisés desce e vê a cena, há destruição do bezerro, confronto direto com Arão, chamada pública. Quem é do Senhor, venha a mim. Êxodo 32, 26. Os levitas se aproximam, e Deus ordena um ato duríssimo. Cada um mate a seu irmão, a seu amigo, a seu vizinho. Êxodo 32, 27. Cerca de 3.000 morrem. Quem são eles? Não é todo o povo. Não são os que apenas participaram do início. São os que persistem, mesmo depois da confrontação, os que se mantêm duros, mesmo após o chamado ao arrependimento. Observe, Arão não aparece entre os que se levantam contra Moisés, os que são marcados para a morte imediata. Ele é culpado, mas não está mais no núcleo endurecido da rebelião. A chave que Êxodo sugere e Deuteronômio revela. Êxodo deixa uma tensão no ar. Deus julga o povo. O nome de Arão é ligado ao bezerro, mas ele continua vivo. Deuteronômio 9 resolve o enigma. Também contra Arão, o Senhor se indignou muito para o destruir. Porém, eu orei também por Arão naquele tempo. Deuteronômio 9:20. Ou seja, Arão estava sob sentença de morte. A indignação de Deus não era simbólica, era destrutiva. Algo interrompeu essa destruição, a intercessão de Moisés. Aqui entramos na teologia profunda do texto. Arão não vive porque pecou menos. Ele vive porque alguém ficou entre ele e o juízo. Agora entramos no coração teológico da questão. Por que Arão não foi morto? O que exatamente está em jogo espiritualmente aqui? Deuteronômio 9 nos dá a fórmula. O Senhor se indignara muito contra Arão para o destruir. Porém, eu orei também por Arão. O texto é cristalino. Havia ira real. Havia um alvo específico. Arão. Havia uma ação mediadora. A oração de Moisés. Havia um resultado concreto. A destruição é suspensa. Poucos percebem isso, mas esse é um dos momentos mais fortes de substituição na teologia do Antigo Testamento. Moisés entra na brecha. Ele não argumenta que Arão é inocente, ele não minimiza o pecado. Ele apela para o pacto, para o caráter de Deus, para a promessa feita aos pais. Arão deveria morrer, mas não morre, não porque Deus resolveu aliviar, mas porque uma intercessão específica mudou o desfecho justo. Aqui já se antecipa, em forma ainda imperfeita, o que se cumpre plenamente em Cristo. Alguém inocente, relativamente a essa situação, se coloca no lugar do culpado, intercede com base na aliança e impede o juízo total sobre o outro. Teologicamente, a cena nos ensina 3 pilares. O juízo era legítimo, o Deus tinha razão para destruir Arão. O não há relativização do pecado. A ira de Deus é coerente com a santidade ofendida. 2. A misericórdia veio por mediação, o Deus escolhe agir por meio de um intercessor. O graça não cai do céu sem forma. Ela assume a forma de alguém que ora, se coloca, argumenta, clama. 3. A liderança de Moisés foi substitutiva. O Moisés é, de certo modo, o escudo de Arão. O peso cai sobre o mediador, não sobre o culpado. O isso é um eco distante, mas real, da lógica vicária. Um em lugar de outro. Agora vem um ponto que quase nunca é percebido. Deus não poupa Arão porque ele é melhor, mas porque há um plano sacerdotal em curso que exige sua sobrevivência. Arão será o primeiro sumo sacerdote do sistema levítico, o homem que entrará no Santo dos Santos no dia da expiação.
o representante oficial do povo diante de Deus. Mas veja a ironia teológica. O primeiro sumo sacerdote nasce carimbado por um fracasso gravíssimo. Isso não é um acidente narrativo, é uma mensagem. Ninguém ministra diante de Deus por mérito próprio. Por isso, em Levítico 9:16, Arão é obrigado a oferecer sacrifício por si mesmo, antes de oferecer pelo povo. A liturgia está dizendo em forma ritual o que Êxodo 32 mostrou em forma histórica. O sacerdote também precisa de expiação. Em outras palavras, a graça que poupa Arão gera um sacerdócio que depende da graça. O texto também prepara uma comparação futura. Quando chegamos em Números 16, temos Corá, Datã e Abirão. Arão cedeu à pressão, foi covarde, permitiu idolatria, mas recuou, não permaneceu endurecido. Corá desafia diretamente a autoridade estabelecida por Deus, organiza uma rebelião formal contra Moisés e Arão, persiste até o fim, rejeita qualquer tipo de mediação. O resultado? Arão é disciplinado, mas preservado. Corá é tragado pela terra, num juízo dramático e final. Deus não julga só o que foi feito, mas o coração, a intenção e a persistência no pecado. Esse é um ponto em que muitos tropeçam. Acham que todo pecado tem o mesmo peso, apenas porque todo pecado é pecado. Sim, todo pecado é ofensa a Deus, mas nem todo pecado é igual no juízo histórico de Deus. A Bíblia distingue fraqueza de caráter, X rebelião ideológica, queda sob pressão, X ataque consciente à ordem divina, pecado seguido de quebrantamento, X pecado seguido de endurecimento. Arão não morre, mas isso não significa que ele saiu ileso. O castigo é real, apenas não é imediato, nem da forma que esperaríamos. Ele é confrontado publicamente por Moisés. Êxodo 32, 21 a 24. Seu erro fica registrado eternamente na Escritura. Sua autoridade é ferida e testada diversas vezes. Seus filhos Nadab e Abiú são mortos por fogo divino. Levítico 10. Num contexto íntimo ao sacerdócio. Graça não é amnésia divina sobre as consequências históricas. Deus perdoa, mas nem sempre remove o custo pedagógico do pecado. Agora vamos além da narrativa. O que essa história diz sobre Deus, sobre nós e sobre a estrutura espiritual da realidade? A história de Arão mostra que Deus não é nem um juiz frio e mecânico, nem um avô bondoso que ignora o mal. Ele é um Deus que leva pecado a sério, distingue níveis de responsabilidade, considera contexto, intenção, postura posterior, age com justiça e misericórdia simultaneamente. Filosoficamente, isso destrói as caricaturas simplistas de Deus. Ele não é um algoritmo moral. Ele é um ser pessoal, sábio, que conhece o coração em profundidade. Arão sobreviver por causa da intercessão de Moisés faz eco a um princípio espiritual profundo. Ninguém permanece em pé diante de Deus apenas por sua própria força espiritual. No coração da fé bíblica, há sempre a figura do mediador. Moisés por Arão e por Israel, sacerdotes pelo povo, profetas clamando em favor da nação e, em plenitude, Cristo intercedendo por nós. Hebreus 7, 25. A teologia cristã vai afirmar algo radical. Sem um mediador perfeito, não há esperança. Arão só existe como sacerdote porque antes foi alvo de uma mediação. Deus poderia ter dito: Arão falhou gravemente, vou escolher um substituto moralmente mais puro. Mas não faz isso. Por quê? Porque o próprio sacerdócio levítico precisava carregar na sua origem a mensagem. O sacerdote é frágil, o sacerdote precisa de perdão. O sacerdote representa um povo pecador
porque ele mesmo é pecador. A carta aos Hebreus explora exatamente esse ponto. Os sacerdotes levíticos oferecem sacrifícios também por si mesmos. Hebreus 5, 1-3. Em termos teológicos, isso prepara o contraste. O sacerdócio imperfeito, dependente de graça, Arão, o sacerdócio perfeito, santo, sem pecado, eterno, Cristo. Arão é a lembrança viva de que graça e chamado estão inseparavelmente ligados. A história de Arão e de Corá nos força a encarar um discernimento espiritual vital. Fraqueza é quando você cai, mas sabe que caiu e volta quebrantado. Rebelião é quando você transforma sua queda em bandeira e narrativa de justificativa. Deus lida com ambos, mas não do mesmo modo na história. Arão cai, é exposto, é disciplinado, mas é restaurado a uma função cheia de riscos e responsabilidades. Corá torna sua revolta contra a ordem de Deus uma causa e é tragado vivo. Isso tem implicações filosóficas e pastorais enormes. Deus não é inimigo dos fracos. Deus é adversário declarado do coração rebelde e endurecido. Um dos grandes equívocos modernos é pensar que, se Deus perdoa, ele tem que tirar todas as consequências. Se consequências permanecem, então talvez não tenha havido perdão. A história de Arão rasga essa ilusão. Deus poupa sua vida, graça. Deus marca sua história com cicatrizes públicas, disciplina. Graça não é anestesia moral. Ela é perdão que restaura a comunhão, mas não apaga, automaticamente, todos os efeitos pedagógicos do pecado. Agora trazemos tudo isso para dentro da nossa vida, porque essa história não foi preservada apenas para explicar o passado, mas para iluminar o nosso presente. A história de Arão destrói duas ilusões perigosas. 1. A ilusão do líder impecável. O Deus nunca usou pessoas perfeitas. O Ele sempre chamou gente marcada por fracassos reais. A ilusão do fracasso irreversível. Um pecado grave não precisa ser o fim da história de alguém com Deus. O Ele pode ser, paradoxalmente, o começo de um ministério mais humilde, consciente e dependente da graça. Isso não é licença para pecar. É esperança para quem já caiu. Deus não relativiza pecado, mas também não cancela chamado com facilidade. No caso de Arão, Deus o disciplina severamente, registra seu erro para sempre, mas preserva seu chamado sacerdotal. Muitos hoje confundem ser perdoado com nunca mais poder servir, ou ser usado por Deus com não precisar levar os próprios pecados a sério. A história de Arão mostra que chamado não anula arrependimento. Arrependimento não cancela chamado. Deus segura as duas coisas ao mesmo tempo. Moisés orou e Arão não morreu. Isso não é poesia, é fato teológico. No mundo bíblico, intercessão não é gentileza espiritual abstrata, é uma força real dentro do agir de Deus na história. Aplicação direta. Há pessoas hoje em pé por causa da oração de outros. Há histórias que foram desviadas do desastre por causa de alguém que entrou na brecha. O mundo é menos caótico do que poderia ser porque Deus decidiu levar a sério orações de intercessores anônimos. A pergunta que fica é: quantas vidas de Arão estão preservadas hoje porque alguém se recusa a parar de orar? Na vida real, isso muda tudo. Quando alguém cai, pergunte: há quebrantamento ou há soberba? Quando você próprio cai, pergunte: estou me desculpando ou me justificando? Deus trata fraqueza com misericórdia severa e rebelião com juízo muitas vezes exemplar. Saber isso muda nossa postura, diante de nós mesmos, sem auto-engano, diante dos outros, sem farisaísmo nem ingenuidade. Na nossa geração, há dois extremos: o moralismo que diz, caiu, acabou; a graça barata que diz, caiu, segue o jogo, ninguém pode te julgar.
A Bíblia não fica em nenhum dos dois. Com Arão, vemos: Deus perdoa, comunhão restaurada, Deus disciplina, responsabilidade aumentada, cicatrizes preservadas. Isso nos chama à maturidade espiritual, entender que a graça de Deus não é fraca, ela é forte o suficiente para nos perdoar e forte o suficiente para nos confrontar e formar. A maioria lê a história do bezerro de ouro e conclui rapidamente: idolatria é pecado, ponto. Sim, é. Mas se você parar aí, você perde o coração dessa narrativa. Por trás do ouro derretido, da dança desordenada e das tábuas quebradas, há um drama muito mais profundo. Um líder que falha sob pressão, um povo que transforma a ansiedade em apostasia, um Deus que poderia destruir, mas escolhe ouvir intercessão, um sacerdócio que nasce com cicatrizes e uma mensagem que atravessa séculos. Ninguém ministra sem graça, ninguém permanece em pé sem mediação, ninguém cai sem que Deus olhe, avalie, distinga e haja com justiça e misericórdia. Arão não morreu naquele dia, mas algo morreu dentro dele, a ilusão de que ele poderia liderar sem absoluta dependência de Deus. Ler Êxodo 32 e Deuteronômio 9 lentamente é confrontar três perguntas que não nos deixam em paz. 1. Eu entendo como Deus julga, ou projeto sobre ele as minhas simplificações ideológicas? 2. Eu sei diferenciar, em mim e nos outros, fraqueza de rebelião? 3. Eu levo a sério o peso da intercessão, ou ainda trato oração como um acessório religioso opcional? A Escritura não foi dada para ser consumida rapidamente, mas para ser examinada profundamente. Esse episódio do bezerro de ouro não é só sobre um ídolo antigo, é um espelho do nosso próprio coração. No próximo vídeo, vamos dar um passo além e explorar em detalhes como o sacerdócio de Arão, nascido em meio à falha, se torna um palco teológico para entendermos o contraste avassalador com o sacerdócio perfeito de Cristo descrito em Hebreus. É aí que você vai perceber que a história de Arão não termina em Arão. Ela termina na cruz.